Difusora. Porque a notícia nesta sexta-feira. Prefeitura anuncia vacinação para público a partir dos 30 anos nesta sexta-feira. Mutirão para vacinação de pessoas acima de 30 anos começa na terça-feira. História sem fim. Recuperação da BR-319 deve demorar mais 4 anos ao custo de R$1,5 bilhão. Dólar cai para 4,90 e fecha no menor valor em mais de um ano. Brasil libera passagem de estrangeiros em vulnerabilidade na fronteira com a Venezuela. Flórida declara estado de emergência após queda de edifício que pode ter matado dezenas de pessoas. Caso Flávio. Justiça marca para julho audiência para esclarecer morte do engenheiro na mansão da Ponta Negra, que continua cercada de mistério. Homem morre crivado de balas no Jorge Teixeira. À madrugada, no mesmo bairro, outro morreu durante intervenção policial. O Jornal da Manhã, 72 anos do ar, começa agora. 5h46. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Rádios Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa de Alvarães, Oriuna Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM em Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Rádio Fonte Boa FM, Marã FM em Maraã, Cabocla FM em Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária de Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucubá FM em Novo Aripuanã. 5h47. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de 11h56 e 38 segundos. O meio-dia solar será às 12h02. É de 90% a probabilidade de chover, 5 milímetros, prevê o Climatempo. A temperatura aqui é de 25 graus, será a máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 83%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 25 de junho. Chegamos aos 176 dias do ano. Faltam 189 para terminar 2021. Dia dos Santos Guilherme de Bessere e Máximo de Turim. Também é o dia do cotonete, dia do quilo, dia mundial do vitiligo e o dia do imigrante. Esta é a edição 26.336 do Jornal da Manhã. O Rio Negro estava parado ontem nos 30 metros e 1 centímetro em relação ao nível do mar. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos, operando sem restrições. 5h48. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, sob os olhares de uma viatura policial, aconteceu um rolê agora de madrugada no Aleixo Peregrini, na André Araújo. Pois é, Paulo, infelizmente essa prática vem acontecendo, inclusive, Paulo, andei pesquisando em rede social, eles marcam esses rolês em rede social também, lá no bairro do Coroado, fotos, etc., as pessoas denunciando as piruetas, os crimes que essas pessoas vêm cometendo, fazendo esses rolezinhos aí na cidade. Isso vem ocorrendo e bem possivelmente esse pessoal seja aí da área do Coroado, que tem um grupo também no Coroado que fazem esse lance do rolezinho, assim como tem outros que marcam com motoqueiros da cidade toda, prontos aí a perturbar o sossego público. Peregrini, ontem se criou uma polêmica em torno do Zona Azul. O Zona Azul está valendo aqui no centro da cidade, nas ruas aqui do entorno do sítio histórico da cidade, está valendo. Só não está valendo o Zona Azul no Vieira Alves. A gente fala e as pessoas às vezes confundem a informação. Zona Azul é pago, vou repetir, é pago aqui no centro da cidade, nas ruas do entorno. E só não está acontecendo o pagamento, está suspenso,
é na área do Vieira Alves, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, né? O Zona Azul chegou, Paulo, desde que chegou, melhorou bastante a questão do estacionamento no centro da cidade. A gente lembra, Paulo, que antigamente colocavam cadeiras, pedaço de pau, cavaletes, pedras, algumas pessoas se sentiam donos das ruas, né? E ficavam ali de acordo com alguns flanelinhas e deixavam, as pessoas seguravam ali aquela vaga, o camarada chegava de manhã, tipo 7 horas, saía 7 da noite e aquela vaga ficava ali como se fosse dele, né? O Zona Azul precisa de alguns ajustes, sim, principalmente com a questão do pessoal, que você às vezes quer pagar o Zona Azul e fica procurando pelo camarada vestido de azul e nunca encontra, né? Precisa de alguns ajustes, sim, mas ruim com ele, pior sem ele, Paulo. Peregrini, a nossa homenagem também aos homens do mar, os homens que navegam nos rios. Dia Internacional do Marinheiro hoje, Alberto Peregrini. Opa, nosso abraço a todos os marinheiros aí, né, que, né, com certeza fazem um grande trabalho. Paulo, tem uma importância muito grande na fiscalização aí dos nossos rios aí, para fora, para quem tem mar também é a mesma coisa. São valorosos profissionais aí, os nossos marinheiros, Paulo. Peregrini, quem está ouvindo você é o Bruno Dias, lá em Boa Vista do Ramos, e o Roberlan, que é um dos gerentes do Banco Itaú, aqui em Manaus, Alberto Peregrini. Opa, abraço para todos os nossos ouvintes, especial aí para eles, Paulo, tanto nosso amigo do Itaú, quanto também para o pessoal lá do interior do estado, onde a nossa audiência é maciça, é grande. Eu fico muito feliz, sabe, Paulo? Eu gosto muito de estar no interior, né? E sempre que vou no interior, a gente recebe o carinho das pessoas nas comunidades, que são todos ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, em uma rua do bairro de Petrópolis aconteceu um fato interessante. A mulher estava na porta conversando com o namorado e ela estava separada do marido. E o que aconteceu, Peregrini? Aí chegou o ex-marido, o Didi. Rapaz, o Didi, daí começou a confusão. O que tu faz com esse garoto aí que é bem mais novo do que tu? Que a mulher arranjou um garoto mais novo, né? Daí, Paulo Guerra, começou a confusão. Ela pegou um pedaço de pau e começou a agredir o marido. Ele depois voltou e queria levá-la até a casa de seu papai e de sua mamãe. Queria devolver a mercadoria, né? Ela foi. E o rapaz também de 17 anos acompanhou toda a situação. 18 anos já. Rapaz, um camarada foi lá. Foi uma confusão desgraçada, Paulo Guerra. Pois é, e o pai da mulher ainda queria bater no rapaz, não é? O pai dela quando viu, foi tu que destruiu o lar de minha filha. Rapaz, eu disse, não tenho nada com isso não, eu que não quero mais o outro lá. E se não é intervenção do pai do garoto, o negócio poderia ter esquentado, viu, Paulo? Peregrini, um homem foi crivado de balas no Jorge Teixeira, Peregrini, ontem. E agora de madrugada, numa intervenção policial, teria sido uma troca de tiros, Peregrini, outro também morreu. Possivelmente, Paulo Guerra, em uma intervenção policial, houve mais uma morte lá no bairro Jorge Teixeira. Foi na madrugada de hoje. E o rapaz tinha o Cláudio Soares, 22 anos de idade, Paulo Guerra, que estava envolvido aí nessa intervenção policial e acabou morrendo. E na tarde de ontem, Paulo, na hora do almoço, o Alanzinho também foi executado, também foi morto. Últimas 24 horas, 2 mortes no bairro Jorge Teixeira. Peregrini, muitas mortes aconteceram no Jorge Teixeira nos últimos 3 dias, não? Pois é, Paulo, né? Nós temos noticiado aqui no Jornal da Manhã, e foram nessa semana muitas mortes no bairro Jorge Teixeira. Lembro daquele que estava dentro do kitnet quando foi morto lá dentro da casa dele, quando bateram na porta, ele foi atender e na hora que atendeu foi recebido a bala. Houve também, Paulo, aquele garoto que foi visitar a namorada lá no bairro Jorge Teixeira, na rua Jaraqui, e acabou sendo morto com uma bala perdida. E de ontem para hoje, mais 2 mortes. Peregrini, até daqui a pouco. Opa, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo, passei agora no 28 de agosto, a gente estacionou por aqui e geralmente as pessoas chegam com a gente para reclamar, para fazer alguma denúncia, alguma coisa. Hoje não, sabe, Paulo? Chegou um grupo de senhoras, conversava conosco, tirou retrato e fizeram muitos elogios a diretora-geral do Pronto-Socorro 28 de agosto, a enfermeira Júlia, falaram bastante do atendimento, que é muito bom, ela que procura atender as pessoas com muita cordialidade, fizeram muitos elogios às pessoas que foram até o 28 de agosto, a enfermeira Júlia, que é a diretora-geral daquela unidade de saúde. Então, bom dia para a enfermeira Júlia, diretora do 28 de agosto, recebendo elogios daqueles que procuram atendimento lá no 28 de agosto.
Que bom, né, Paulo? Que é bom, contigo. Que bom, Peregrini, ouvintes também de Silves, acompanhando você lá no sítio Ilha Verde. O seu Guilherme, que aniversaria hoje, completando 71 anos, ouvinte do Jornal da Manhã de Sempre, e o professor Marlon em Nova Olinda do Norte. Opa, que bom, obrigado pela audiência. E Paulo, você está convidado, eles não abrem mão da tua presença. Haverá uma feijoada na noite de sábado no bairro Jorge Teixeira. Tá morrendo um aqui, outro ali, mas uma feijoada não dá para perder. E você é o convidado especial dessa feijoada que será realizada a céu aberto no coração do Jorge Teixeira. Contigo, Paulo. Peregrini, eu vou estar ocupado amanhã, tenho um compromisso e você está escalado para me substituir. Tá bom, Paulo, né? Missão dada, missão executada. É comigo a bronca. 5h55. 3.000 botijões de gás que eram transportados de forma ilegal em uma balsa foram apreendidos por policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental na orla fluvial de Manaus ontem. Tido. Na ação foi constatado que o responsável pelo carregamento não possuía a licença do órgão ambiental competente para realizar a atividade de armazenamento e transporte de produtos perigosos. Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, aldeias infantis e Unicef, por meio do projeto Super Panas, promovem rodas de conversa sobre o tema com crianças e adolescentes refugiados e imigrantes da Venezuela. As atividades tiveram início na última segunda-feira e se encerram hoje, dia 25, com indígenas venezuelanos da etnia Waraô, assim como não indígenas residentes nos abrigos oficiais em Manaus e em comunidades em Belém, do Pará. O projeto Super Panas, que pode ser traduzido como Super Amigos em espanhol, são espaços de acolhimento de crianças e adolescentes venezuelanos presentes nas cidades de Boa Vista, Manaus e Belém, onde são oferecidas atividades recreativas, educativas e de apoio social, integrando os programas de educação e de proteção da criança e do adolescente. A ação atua também na prevenção de violências, abuso e exploração de pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente da etnia dos Waraô. O Banco do Brasil abriu concurso com 4.480 vagas em todo o país. No Amazonas serão oferecidas 30 vagas para início imediato e outras 23 para cadastro de reserva. A seleção é para o cargo de escriturário com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. As inscrições devem ser feitas pelo site da Sesgran Rio até o dia 28 de julho e tem valor de R$ 38. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou nesta quinta-feira 137 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado PSS 2019-2020 para atuação nas modalidades de ensino indígena e presencial com mediação tecnológica em Manaus e no interior. A lista completa dos convocados, assim como as orientações para apresentação, está disponível no site da Secretaria. Horas e 12 minutos em Manaus. Distante 356 quilômetros de Manaus, Maués está completando hoje, está aniversariando hoje, cidade fundada em 25 de junho de 1833 e completando 187 anos. Maués hoje está aniversariando e as nossas parabenizações a todos os munícipes, a todos vocês que moram em Maués, nessa bonita cidade, a cidade das praias. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana lançou nesta quinta-feira a campanha de divulgação voltada às pessoas com transtorno do espectro autista. O objetivo é massificar a informação sobre os direitos dessas pessoas, a passe livre para uso no transporte público, assim como a emissão de credencial para estacionamento. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus e o Instituto de Defesa do Consumidor celebraram na manhã de ontem um convênio de cooperação técnica com o objetivo de fortalecer a fiscalização dos serviços públicos essenciais, assegurando uma maior garantia aos direitos dos usuários. A decisão da Companhia Azul de usar a partir de agosto deste ano jatos da Embraer com 118 assentos nos voos de Manaus
para Parintins e São Gabriel da Cachoeira já está beneficiando os consumidores do Amazonas. No site da Azul é possível comprar passagens aéreas de Manaus para Parintins por R$ 351,76, valor com todas as taxas já incluídas. Nos voos da Azul e de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, as passagens aéreas saem por R$ 626,34 para viagem em agosto. Atualmente os voos da Azul nas duas cidades localizadas no interior do Amazonas são localizados com a aeronave Caravan com 9 assentos. 6h04 em Manaus. Repórter da Rede Amazônica, Leandro Marques, é agredido e ameaçado em Itacoatiara quando fazia matéria sobre a entrega do cartão enchente às famílias atingidas pela cheia do Rio Amazonas. E o caso foi parar na polícia. Manuel Cruz tem os detalhes. Bom dia, Paulo. O repórter da Rede Amazônica, Leandro Marques, foi agredido verbalmente e fisicamente quando estava fazendo a cobertura jornalística sobre a entrega do cartão Bolsa Enchente e cestas básicas às famílias atingidas pela cheia do Rio Amazonas, aqui em Itacoatiara. A agressão ao repórter foi registrada pela filmadora, que foi jogada no chão pelo agressor. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itacoatiara. O repórter Leandro Marques falou em seu depoimento que foi agredido com um soco na região do abdômen e ainda teve seu equipamento jogado no chão e recebeu ameaças, caso ele falasse na reportagem o nome do prefeito Mário Abraim. O repórter fez exame de corpo de delito no Hospital José Mendes e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Itacoatiara. No fim da tarde de ontem, o prefeito Mário Abraim divulgou uma nota de repúdio. Diz a nota: a Prefeitura Municipal de Itacoatiara repudia o ato de agressão ao repórter da Rede Amazônica, Leandro Marques, noticiado na manhã do dia 24 de junho de 2021. Esclarecemos ainda que o prefeito Mário Abraim não compactua com qualquer tipo de ameaça ou agressão à liberdade de imprensa. Qualquer violência à liberdade de comunicação é reprovável e não se justifica em um Estado democrático de direito. Razão pelo qual o chefe do Poder Executivo determinou a exoneração do servidor envolvido no lastimável episódio, bem como uma imediata abertura de uma sindicância para apurar os fatos e punições severas de qualquer envolvidos. A Prefeitura de Itacoatiara reitera o compromisso pela defesa dos direitos humanos e pela civilidade entre cidadãos de diferentes opiniões. Paulo, quero deixar o meu repúdio e a minha solidariedade ao colega Leandro Marques. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. Ainda sobre esse caso, os sindicatos dos radialistas de Manaus e dos jornalistas se solidarizaram com o colega da Rede Amazônica de Televisão que foi agredido ontem em Itacoatiara e ameaçado de morte. O Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas se reuniu nesta quinta-feira para discutir demandas do comércio em razão dos reflexos da pandemia da Covid-19. A implementação da BR dos Rios também esteve na pauta do encontro. A reunião contou com a presença do presidente do Sistema Fé Comércio, Centro do Comércio, Sesc, Senac e Amazonas, Aderson Frota, além do senador Plínio Valério e do superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, General Algacir Poulsin. O presidente da FEComércio explicou que entre as medidas discutidas durante a reunião esteve a situação da BR dos Mares, que tramita a nível federal, e a implementação da BR dos Rios, para que o Amazonas seja incluído no plano de ligação do transporte de mercadorias por meio hidroviário. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, articulou a instalação do Polo da Defensoria Pública do Amazonas em Manicoré, na região do Rio Madeira, durante a audiência pública realizada ontem naquele município. A ideia é oferecer de forma integral e gratuita assistência e orientação jurídica aos cidadãos que não possuem condições financeiras de pagar as despesas desses serviços. De acordo com o artigo 98 do ato das disposições constitucionais transitórias, o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à demanda e à respectiva população. O resultado dessa audiência foi positivo, pois a Prefeitura e a Câmara Municipal votarão a matéria no dia 6 de julho, cedendo um terreno para a construção de uma unidade da Defensoria Pública em Manicoré.
O Amazonas registrou o diagnóstico de 645 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Com isso, sobe para 399.401 o total de casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 3 óbitos por Covid-19, sendo um ocorrido na terça e 2 óbitos encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.249 o total de mortes. O Amazonas recebeu 106 mil doses de vacinas contra a Covid-19 na tarde desta quinta-feira. Foram enviadas doses de 3 imunizantes: Coronavac 52 mil, Pfizer 32.760 e Janssen 21.850. Esta última entregue pela primeira vez aqui no Amazonas. Com a chegada de mais 10 mil doses de vacinas do Amazonas nesta quinta-feira, um novo mutirão vai vacinar pessoas de 30 e mais em Manaus na próxima terça-feira. O mutirão vai acontecer durante um viradão de 24 horas de imunização na capital. A informação foi divulgada pelo governo do Amazonas na tarde desta quinta-feira. O mutirão começará às 18 horas de terça-feira e segue até às 18 horas da quarta no Centro de Convenções Vasco Vasques e Sambódromo, no bairro de Flores. Os postos disponibilizados pela Prefeitura de Manaus também vão receber o público com 30 anos ou mais. Os 3 postos que funcionarão 24 horas são Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual. Para esse mutirão, serão disponibilizadas 95 mil doses. E hoje, Eduardo, tem vacina. A Prefeitura de Manaus anunciou nesta quinta-feira a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para o público em geral a partir de 32 anos. As pessoas contempladas nessa faixa etária podem procurar um dos postos de vacinação hoje, sexta-feira, entre 9 e 16 horas. O público da campanha já havia sido ampliado de 34 para 33 anos nesta quinta-feira. Segundo a Prefeitura, a inclusão das 2 novas idades levou em conta a avaliação da demanda nos postos de atendimento e o saldo de vacinas ainda disponível, verificado após o encerramento da vacinação em todos os pontos. Além das pessoas de 32 anos ou mais, continuam a ser vacinadas as pessoas pertencentes aos grupos das gestantes e puérperas e dos trabalhadores das Forças Armadas e da Segurança e Salvamento, com nomes incluídos nas listas oficiais encaminhadas à Censa. O Jornal da Manhã traz informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Projeto de construção e reconstrução de escolas municipais foi anunciado nesta quinta-feira, 24 de junho, pelo secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, durante visita à Escola Municipal Beatriz Bezerra, localizada no bairro de São José. Com o projeto de reconstrução, a Escola Beatriz Bezerra, que funciona na modalidade de ensino fundamental e atende cerca de 400 alunos, a expectativa é de que a escola passe a atender um número bem maior de alunos, melhorando as condições de ensino-aprendizagem e beneficiando toda a comunidade, já que a sede da unidade vai ganhar novas salas de aula, climatização, espaço administrativo, refeitório, cozinha e banheiros com acessibilidade, além de área recreativa com parque infantil. Acompanhado do subsecretário de Educação, professor Afonso Luciano, e do gestor da escola, professor Vilmar, o titular da pasta disse ser este um momento diferenciado para os alunos, porém nada impede o surgimento de novas escolas, assim como reformas e ampliação de escolas já existentes do município para uma possível volta às aulas presenciais. Estamos transformando a educação pública de Manacapuru com ações em todas as nossas escolas, tanto da zona urbana quanto da zona rural, porque entendo que somente a educação pode transformar a vida das pessoas, principalmente quando investimos na educação de base, que é onde começa a formação cidadã das pessoas, enfatizou o secretário. Conde finalizou dizendo que todo recurso para a reconstrução do espaço físico da Escola Beatriz Bezerra é provindo da Prefeitura Municipal de Manacapuru, na administração Beto D'Angelo. Não vai dizer, Paulo, que quem nos ouve nesse momento é David Paulo, lá no Mato Grosso do Sul. David Paulo, que também é da comunicação, trabalha em uma rádio naquele estado, mas não perde um Jornal da Manhã. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6 horas 13 minutos em Manaus.
A confiança do consumidor de Manaus encolheu novamente em junho, desde o Dia dos Namorados. O número local do índice de intenção de consumo das famílias foi na direção contrária da registrada pela média nacional, que apresentou ligeira melhora a despeito de também se manter em nível de insatisfação. Na capital amazonense, o recuo do indicador foi de 8,2%, com piora acentuada na percepção sobre o consumo e renda, assim como nas perspectivas de compras. Os dados são da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As obras de revitalização da rodovia BR-319 a Manaus-Porto Velho devem levar em torno de 4 anos. A melhor das hipóteses, apenas um dos 4 lotes do chamado trecho do meio, famosíssimo trecho do meio, o mais crítico, deve ter seu projeto concluído ainda este ano. A previsão dos custos só deve ser conhecida na conclusão dos projetos, prevista para o final de 2022. Mas a estimativa é que o empreendimento deve custar R$1,5 bilhão aos cofres públicos. As informações foram concedidas pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, durante a audiência pública na Sindra, a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara dos Deputados. O evento reuniu também representante do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e do Ministério de Infraestrutura. 6h18 em Manaus. Polícia. A primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus pautou para os dias 27, 28 e 29 de julho, a partir das 9 horas, a audiência de instrução do processo que trata do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, crime acontecido em setembro de 2019, após uma festa na casa de Alejandro Molina Valeco, filho da ex-primeira-dama da capital. São réus José Divandro Martins de Souza Júnior, Mike Vinícius Teixeira Parede, Alejandro Molina Valeco, Paola Molina Valeco e Eliseu da Paz de Souza. A audiência vai ser realizada de modo presencial. Pela ordem, o juiz Celso Souza de Paula vai ouvir as testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, as testemunhas de defesa e, por último, fará o interrogatório dos réus. O Ministério Público do Estado pode solicitar a intimação de até 8 testemunhas, com a defesa de cada réu podendo indicar o mesmo número. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. O que aconteceu, Paulo Guerra, é que no pronto-socorro, 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um atropelamento não dos mais graves, Paulo, mas a vítima precisou sim ser atendida e foi muito bem atendida no pronto-socorro 28 de agosto. Também deu entrada no 28 de agosto um jovem de 22 anos de idade, vítima de agressão física, pegou-lhe uma pisa após se envolver em uma briga de bar no bairro de Cachoeirinha. O pedreiro Adriel dos Santos, de 27 anos de idade, foi surpreendido por um homem que efetuaram pelo menos 3 disparos de arma de fogo, 3 balaços no rosto da vítima. O crime aconteceu na tarde de ontem. Duvido adivinhar onde foi. Foi lá no bairro Jorge Teixeira. Lá no Jorge Teixeira foi que isso aconteceu, e segundo as primeiras informações, o crime tem a ver com disputa entre facções criminosas por ponto de drogas. A vítima foi baleada e a população rapidamente acionou o SAMU, que o conduziu para o pronto-socorro Platão Araújo, onde ele permanece internado em estado gravíssimo. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, pegou-lhe uma pisa, murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que ele apanhou, e apanhou muito, após um desentendimento entre ele e seus amiguinhos, que estavam enchendo a cara de cachaça. Aquela cachaça que tem gosto de fruta, né? O camelinho tem de morango, abacaxi, tem uma de amendoim, que tem também essa do camelinho aí, Paulo Guerra. É uma cachaça que vende naquelas garrafinhas estilo corote e com sabor de frutas. Dizem aí, quem gosta, que é uma delícia o camelinho.
Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade. O gigante está cada vez maior. A ampliação já foi inaugurada. Muito bom, está cada vez maior o gigante da zona leste da cidade. E ontem à noite uma pessoa deu entrada, vítima de uma pedrada na cabeça. As informações dão conta de que esse homem recebeu uma pedrada durante uma briga que ocorreu. Desses, né, que ficam aí de tarde, que não tem muito o que fazer, Paulo. O tamanho, dois homens aí, um de 20 e outro de 23, estavam brincando de papagaio, soltando papagaio ontem. Houve um desentendimento, um cortou o outro, daí houve uma discussão. A discussão se acalorou e um deles acertou uma pedrada na cabeça do outro, que deu entrada no pronto-socorro, passou por alguns exames, né? Mas não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Outro atropelamento aconteceu. Foi na área da Avenida Castelo Branco, olha ali no bairro da Cachoeirinha, próximo ao São Francisco, ali nas proximidades do Colégio Macionelli. Um jovem de 22 anos foi atropelado por uma moto. Rapidamente ele foi levado por uma ambulância do SAMU até o pronto-socorro 28 de agosto. Aliás, todos que procuram o 28 de agosto são muito bem atendidos pela equipe da enfermeira Júlia, que é diretora-geral do pronto-socorro 28 de agosto. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de polícia militar, polícia civil nas ruas, muita gente presa, muita gente tirada de circulação. E Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um jovem de 18 anos de idade, ele foi preso com 15 porções de entorpecentes, ele estava com droga, ele estava cheio da droga. Tudo aconteceu após a ação dos policiais da 30ª SICOM, que fizeram mais uma vez um grande trabalho. Isso aconteceu lá no conjunto Renascer, no bairro Jorge Teixeira. Isso era por volta aí de 8 horas, quando esses homens foram abordados. Estavam cheios de trouxinhas aí, de cocaína, maconha, além de um celular de cor azul, possivelmente roubado. O fato foi apresentado lá no 14º DIP de Polícia Militar, e a vítima já está, vítima não, né? O bandidão aí já está à disposição da justiça para os procedimentos cabíveis. E mais de polícia, operações aí em toda a cidade, comandadas pelo Coronel Bonatti, secretário de Segurança, e pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte. Muitas blitz, polícia nas ruas e muita gente presa aí em toda a cidade de Manaus. Um homem foi preso ao tentar levar 24 quilos de droga. Mais uma ação da Polícia Militar. Mais de 300 botijas de gás também apreendidas pelo batalhão ambiental. A Polícia Militar, a Polícia Civil está nas ruas da cidade. Agressão física, um triângulo amoroso, coisa de compadre. Por pouco não acaba em morte. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher estava mantendo um relacionamento amoroso com dois homens. Os dois não sabiam. Um não sabia do um, o outro não sabia do outro. Uma mulher de 44 anos de idade, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro Tancredo Neves, estava mantendo relacionamento com um mototaxista e com um entregador de pizza, trabalha aí nesse negócio de delivery. Paulo Guerra, os dois estavam bancando a casa, eles pagavam aluguel, eles ajudavam a mulher em todas as despesas e também na alimentação. Uns segundos vizinhos chegavam com o rancho, o outro já chegava ali com a pizza de noite, e aí ela ia vivendo. Daí Paulo Guerra, apareceu um vizinho fofoqueiro que contou para o mototaxista que toda noite aparecia um entregador de pizza que entrava lá pro rumo da casa dela e ficava horas lá fora, ficava horas lá dentro com ela.
Daí o mototaxista ficou de tocaia e viu. Quando o entregador de pizza entrou, daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele ficou lá fora, ficou esperando. Na hora que o homem saiu, ele ficou desesperado e foi pra cima, foi tentar brigar, foi tentar acertar o entregador de pizza. O entregador de pizza deu-lhe uma pizza. Além de ter sido enganado, ele ainda levou uma pizza. Pegou-lhe uma pizza do namorado da mulher dele, Paulo Guerra, mas foi uma pizza. Ele teve que ser atendido em um pronto-socorro ali no Platão Araújo, onde passou por vários curativos, perdeu um dente, ficou todo ralado e acabou pegando uma pizza. Meu amigo, se você souber que sua mulher está com outro homem, é melhor deixar, porque além de ter sido enganado, ainda pode levar uma pizza. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Nas últimas horas, o pássaro da morte sobrevoou a cidade. O pássaro da morte agora montou seu puleiro no bairro Jorge Teixeira. E foi lá, no bairro Jorge Teixeira, na Rua dos Lírios. Lá no bairro Jorge Teixeira, um homem identificado como Alanzinho foi executado na hora do almoço. Era aproximadamente 12h30. A grande maioria das pessoas estavam comendo, estavam almoçando. A grande maioria também ali na área do bairro de Jorge Teixeira, o almoço era curica, a curimatã, que está bem barato aqui na área da zona leste da cidade. 12 curimatãs, tem até quem venda de 20 por R$10. Então a curimatã estava apanhando na hora do almoço. Curimatã também chamada de curica, todo mundo comendo a sua curica por ali e tal, quando de repente ouviram-se tiros. Eram tiros, era bala, era morte lá na Rua dos Lírios, no bairro Jorge Teixeira. E após receber os balaços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu no bairro Jorge Teixeira. Madrugada de hoje, mais uma morte no bairro Jorge Teixeira. Em uma intervenção policial, um homem que enfrentou a polícia, tentou matar os policiais, acabou morrendo. Até o presente momento ele não foi identificado. A ocorrência deu-se mais uma vez, repito, Paulo Guerra, ali na comunidade Santo Inês, no bairro Jorge Teixeira. A vítima ainda foi levada ao pronto-socorro. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Partiu dessa para pior. Acabou partindo dessa para pior. Em mais um crime, em mais uma morte no bairro que é o recordista de homicídios na cidade, o bairro Jorge Teixeira. O queridíssimo bairro Jorge Teixeira. Eu sempre vou lá no Jorge Teixeira, gosto daquele churrasquinho lá no fim da Itaúba. Todo mundo vai para lá comer churrasco. Eu também sou filho de Deus e vou lá no bairro Jorge Teixeira, que ali a gente se depara com uma morte, mas isso é até normal já no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57. Pulou para 57 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o pássaro da morte
sobrevoou a cidade. Uma última informação, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Chega em nosso Zap Zap as informações que chegam sempre através de nossos contatos em pronto-socorro, que mais 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física. As 2 em relação a triângulo amoroso. Em um dos casos, Paulo Guerra e ouvintes, uma mulher foi atrás do marido dela e a encontrou nos braços de outra mulher. Ela pegou essa outra mulher e aplicou um golpe de garrafa de Coca-Cola, aquelas garrafas de 1 litro, que quebrou a cabeça da jovem amante do marido dela. Ela tem 40 anos, a amante apenas 19 anos de idade. Isso vem acontecendo muito, esse tipo de covardia, esse tipo de um ato realmente de homem que não tem coração. É muito triste um homem que tem a sua esposa e arranja uma sirigaita na rua. Minha amiga, o tempo está estourando, o Paulo Guerra está me dizendo, mas ainda dá tempo, para nossa simpatia. Diga comigo. Amém? 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 Pronto. Se a senhora disse isso 3 vezes, o seu marido está livre das garras do devorador. É contigo, Paulo Guerra. Encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h38 em Manaus. Esportes. O técnico Tite da seleção brasileira foi multado pela Conmebol por ter feito críticas à organização da Copa América. Nesta quinta-feira, a entidade sul-americana divulgou decisão da comissão disciplinar que determina o pagamento de $5.000, o equivalente a R$24.600, cotação atual. O valor da multa será debitado automaticamente da quantia que a CBF terá a receber pela participação na Copa América. Graças à noite artilheira de Matheus Barbosa, o Cruzeiro venceu o Vasco de virada na noite de ontem no Mineirão, em jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante fez os 2 gols da Raposa na vitória por 2-1, com o Morato descontando para os vascaínos. Os jogos de ontem pela Série A. América Mineiro 1, Juventude também 1. Ceará 2, Atlético Mineiro 1. Corinthians 2, Sport 1. Chapecoense 1, Internacional 2. Bahia 2, Atlético Paranaense 1. Grêmio 2, Santos 2. Copa América. Bolívia 0, Uruguai 2. Chile 0, Paraguai 2. Jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 16h30 jogam Avaí e CRB. 19h, Guarani, Curitiba. 21h30 tem Vila Nova e Goiás e Operário e Confiança. 6h44 em Manaus. Últimas notícias. Em um dia de alívio global, o dólar operou em queda contínua e fechou no menor nível em mais de um ano. O dólar comercial terminou esta quinta-feira vendido a 4,905 com recuo de 0,058 ou 1,17%. A cotação está no menor nível desde 9 de junho do ano passado, quando fechou em R$4,89. No mercado de ações, o dia foi marcado pela recuperação. Após 2 dias de queda, o índice Bovespa da B3 fechou a quinta-feira aos 129.514 pontos, com alta de 0,85%. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a 3ª parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em julho, inscritos no programa por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do cadastro único, mas estão fora do Bolsa Família. Também nesta sexta recebem a 3ª parcela os beneficiários do Bolsa Família, com NIS encerrado em 7. A Caixa Econômica Federal realiza a partir das 10 horas de hoje o primeiro feirão digital da casa própria, que terá imóveis com possibilidade de financiamento total, ou seja, de 100%. Sem pagamento de entrada e com carência de até 6 meses para iniciar o pagamento das prestações. O feirão acontece até o dia 4 do mês de julho e vai oferecer cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 600 construtoras, segundo o banco. O Conselho Monetário Nacional definiu a meta de inflação para 2024 em 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira. As metas de inflação para 2022 e 2023 foram mantidas respectivamente em 3,5% e 3,25%,
também com intervalo de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. E desde o início da pandemia, 18.243.483 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus, o Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 73.602 novos casos. Já a soma de vidas perdidas para a pandemia alcançou 500.141. O número de pessoas que perderam a vida em função das complicações vinculadas à doença estava em 507.109. A soma de pessoas que contraíram a Covid-19, mas se recuperaram desde o início da pandemia, subiu para 16.511.701. Isso corresponde a 90,5% do total dos infectados pelo vírus. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal declarou nesta quinta-feira o então juiz Sérgio Moro suspeito em mais 2 processos relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão vale para os processos relacionados a um sítio em Atibaia, São Paulo, e as supostas vantagens indevidas envolvendo imóveis em São Paulo, como o Instituto Lula. Com a decisão, os 2 processos terão de recomeçar do zero e as provas não poderão ser aproveitadas. Como Gilmar Mendes decidiu individualmente, cabe recurso do Ministério Público Federal. Um deputado opositor declarou que se Gilmar fosse o Papa, já teria iniciado o processo de canonização de Lula. O presidente do Supremo, Luiz Fux, já havia se manifestado contrário a essa suspeição. Pesquisa IPEC divulgada na madrugada desta sexta-feira mostra os seguintes percentuais para a eleição presidencial em 2022, levando-se em consideração 5 pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Luiz Inácio Lula da Silva do PT aparece em primeiro com 49%. Jair Bolsonaro sem partido ainda com 23%. Ciro Gomes do PDT 7%. João Dória do PSDB 5%. Luiz Henrique Mandetta do DEM 3%. Brancos nulos 10%. Não sabem ou não responderam 3%. O levantamento do IPEC foi feito entre 17 e 21 de junho e ouviu 2.200 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Pesquisa IPEC divulgada na madrugada mostra os seguintes percentuais para a eleição presidencial em 2022, levando-se em consideração 5 pré-candidatos, como já dissemos. O levantamento do IPEC foi feito entre 17 e 21 de junho. O IPEC foi criado por ex-executivos do IPEC Inteligência após o seu levantamento feito entre 17 e 21 de junho. Margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O Brasil liberou nesta quinta-feira a passagem de imigrantes venezuelanos em vulnerabilidade social. A portaria com as novas regras para restrições excepcionais e temporárias de entrada no país foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A fronteira do país com a Venezuela, em Pacaraima, o norte de Roraima, está fechada desde 18 de março de 2020, como medida do governo federal para conter o avanço do coronavírus. Desde então, imigrantes têm entrado no país por rotas clandestinas para fugir da crise econômica e social do regime de Nicolás Maduro. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visitará nesta sexta-feira um centro de detenção da patrulha da fronteira em El Paso, no estado do Texas, durante sua viagem à fronteira com o México. Segundo a porta-voz de Kamala, Simone Sanders, a vice-presidente também se reunirá com imigrantes detidos nas instalações conhecidas como Centro de Processamento Central, que tem mais de 9.000 metros quadrados. O centro está vinculado à patrulha de fronteira, que é onde os migrantes que acabam de atravessar irregularmente são detidos. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou nesta quinta-feira o estado de emergência no condado de Miami-Dade, atendendo a um pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para oferecer assistência às famílias afetadas pelo desabamento de um edifício residencial, onde pelo menos uma pessoa morreu e 99 estão desaparecidas. Em ordem executiva, DeSantis explicou que uma parte substancial da estrutura foi destruída e o resto se tornou inabitável. DeSantis cita que várias agências se mobilizaram imediatamente para responder ao incidente, incluindo a Divisão de Gestão de Emergência e o Departamento de Transporte e de Oportunidades Econômicas, e que as atividades e operação de socorro estão sendo conduzidas em coordenação e cooperação com funcionários locais. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro.
Documento sobre o Covaxin, que Planalto diz que não existe, está em sistema do Ministério da Saúde. A Folha de São Paulo. Gilmar entende ou estende suspeição de Moro para todos os processos em que o ex-juiz atuou contra Lula. O Estado de São Paulo. Gilmar dá 10 dias para Bolsonaro explicar falas sobre fraudes nas eleições. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. 2 são presos por ajudar Lázaro na fuga. Polícia investiga mais pessoas. Valor econômico. Dólar cai a 4,90 com perspectiva de alta de juros no Brasil e busca por risco no exterior. Estado de Minas. Calil não quer motos de Bolsonaro em BH. Muito ajuda quem pouco atrapalha. Jornal do Comércio no Recife. Maioria do STF mantém suspensão da convocação de governadores pela CPI. Diário do Nordeste e Fortaleza. Ceará é o estado do Nordeste com mais morte de gestantes e puérperas por Covid. Porto Alegre, 0 hora. Deputado Luiz Miranda pede prisão de Onyx e Elcio Franco à CPI da Covid. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. CFM aguarda socorro do Planalto contra MPs. Diário do Amazonas. Mais de 79 mil do Amazonas esquecem segunda dose. Em tempo. O governo do Amazonas leva para ser um enchente a Maués. A crítica. Manaus terá multidão para vacinar os 30 a mais. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Manuel Cruz e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. E hoje eles partem muito romantismo pelos céus da Amazônia. É Valdir Correia com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6:53 em Manaus. Venha saborear a melhor comida aqui no centro de Manaus, no Delícias Grill. Tudo feito com muito amor e sabor refinado. No Delícias Grill, você terá à sua disposição suculentos churrascos e grelhados, saladas variadas e sobremesas deliciosas. Aceitamos todos os cartões, débito, crédito e voucher. E também aceitamos convênios com empresas. Você encontra o Delícias Grill em 2 endereços no centro: Joaquim Sarmento 333 e também na Joaquim Sarmento 344. Telefone 3232-1853. Delícias Grill Restaurante, onde comer bem não custa caro.